Graça e paz, irmãos, em nome de Jesus, amém? Que bom que estamos aqui, que bom que podemos participar dessa terça da esperança e sermos ministrados pela palavra do Senhor, aquilo que o Senhor quer falar ao nosso coração. Durante todo o ano de 2026, nós vamos trabalhar com os irmãos o tema Venha o Teu Reino, baseado na oração do Pai Nosso, que diz: Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha a nós o Teu reino, venha o Teu reino. E durante os meses de janeiro e fevereiro, nós estamos trabalhando com os irmãos algumas parábolas que foram ditas por Jesus, parábolas que foram ensinadas por Jesus, dentro dessa série, o reino contado em parábolas. Até aqui nós vimos, em 3 mensagens, nós vimos 4 parábolas. A parábola do semeador, a parábola da semente que cresce sozinha, a parábola do tesouro escondido e a parábola da pérola de grande valor. E hoje, então, nessa 4ª mensagem, nós queremos falar sobre a parábola do grão de mostarda. E essa parábola está presente nos 3 evangelhos que nós chamamos de sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. É uma parábola simples, curta, de apenas 2 versículos, que está presente em Mateus capítulo 13, verso 31 e 32, que vai ser o texto base aqui da nossa mensagem. Se você tem a sua Bíblia e quiser acompanhar, fique à vontade. Se você quiser acessar aí o seu celular, o tablet, o aplicativo para que você possa ler também, fique à vontade. E se você quiser, também pode acompanhar pelo telão a projeção. Mateus 13, 31 a 32 diz o seguinte: Então Jesus contou outra parábola. O reino dos céus é como a semente de mostarda, que alguém semeia num campo. É a menor de todas as sementes, mas se torna a maior das hortaliças. Cresce até se transformar em árvore, e vêm as aves e fazem ninhos em seus galhos. No capítulo 13 de Mateus, nós temos o registro de algumas parábolas que foram ensinadas por Jesus. O texto diz que Jesus saiu da casa onde ele estava, ele foi até a praia, e quando a multidão se reuniu ali ao seu redor, Jesus entrou num dos barcos que ali estava à margem, sentou-se e começou a ensinar o povo que ali estava na praia a fim de ouvi-lo. No verso 3, Mateus registra que Jesus contou várias parábolas, várias. A primeira parábola que Jesus contou foi a parábola do semeador, que o pastor Edson trabalhou na primeira mensagem da terça-feira deste ano de 2026. Logo em seguida, Jesus contou a parábola do joio e do trigo. Essa parábola não foi trabalhada por nós. A terceira parábola que Jesus contou foi a parábola da semente de mostarda, do grão de mostarda. Como eu disse, essa parábola é pequena, ela é uma parábola simples, apenas 2 versículos, simples, fácil de ler e fácil da gente entender. E mais uma vez, Jesus se utiliza aqui de uma linguagem, de uma imagem, de uma figura presente no cotidiano das pessoas. Todos ali sabiam o que era mostarda, todos ali tinham uma compreensão. Ao Jesus citar o grão de mostarda, todos ali compreendiam muito bem o que era. Hoje, quando nós falamos em mostarda, muito provavelmente na sua mente vem um vidro amarelo de plástico, né, com um molho lá dentro também amarelado, que a gente chama de mostarda, né? Nós utilizamos isso para você quando vai fazer lá o seu estrogonofe, aí você coloca um pouquinho de mostarda, ou aqueles que gostam de comer lanche, às vezes pegam a mostarda e colocam ali também no seu lanche junto com ketchup. Mas quando Jesus falou sobre mostarda, sobre o grão de mostarda naquela época, todos ali entenderam e se lembraram de um pequenino grão colhido no campo ou na horta da sua casa, grão este que era macerado, que era pilado para se transformar em pó e ser utilizado como tempero ali nas suas refeições. Todos ali conheciam o que era o grão de mostarda, todos conheciam o pé de mostarda, a hortaliça, o arbusto que produzia essa semente. Todos tinham em mente o tamanho exato do grão de mostarda, quão pequenino era, a menor, Jesus aqui coloca
a menor dentre as sementes, e o tamanho exato do arbusto, da hortaliça, que produzia essa semente e que podia alcançar até 3 ou 4 metros de altura, se deixasse crescer. Mas o que Jesus queria ensinar às pessoas sobre o reino de Deus, falando sobre este grão de mostarda? Apesar de ser um texto pequeno, eu poderia dividir em 4 partes, mas vou dizer para você, como um bom pastor presbiteriano, eu vou dividir apenas em 3 partes, tá certo? Para que você possa entender e também porque o nosso tempo aqui é curto. Então, esse pequeno versículo eu vou conseguir trabalhar 3 partes com ele, para que você entenda o que é o reino de Deus e o que Jesus queria ensinar a respeito do reino de Deus através dessa parábola. Quando a gente olha para o texto, no verso 31 diz: o reino dos céus é como a semente de mostarda, e aí ele diz, é a menor de todas as sementes. Um grão de mostarda poderia ser moído e transformado em pó, em tempero, mas Jesus aqui está tirando a ideia da especiaria para falar sobre a plantação, sobre o plantio. E aqui ele está falando sobre a semente que é lançada, que é plantada numa horta ou lançada num campo, e essa semente pequena, essa semente minúscula, ao ser lançada na terra, ela cumpre com o seu objetivo. Ela germina e ela cresce. Jesus, em suas mensagens, estava pregando sobre o reino. Jesus estava anunciando o reino de Deus, o reino dos céus. Mas como reino presente aqui na terra, este reino tem um início. Esse reino tem um start, esse reino tem um ponto inicial. E é sobre isso que Jesus está falando aqui ao citar o grão de mostarda. Jesus está ilustrando o início do reino de Deus. E ao falar sobre o início do reino de Deus, ele está mostrando que este reino tem uma origem humilde e até mesmo insignificante. Em outras palavras, Jesus está dizendo o seguinte: o reino de Deus está sendo implantado aqui na terra, mas ao mesmo tempo, quando você olha para o reino que está sendo implantado, é um reino que tem uma origem humilde, uma origem insignificante. Aquilo que eu estou fazendo, aquilo que eu estou anunciando, aquilo que eu estou pregando, aquilo que eu estou atuando nesse exato momento, pode parecer para vocês algo pequeno, algo insignificante, assim como a semente de um grão de mostarda. O reino dos céus implantado aqui na terra, de fato, teve uma origem humilde. O reino teve uma origem humilde lá em Nazaré, uma pequena e pobre cidade da Galileia. Ali naquela cidade vivia uma mocinha, de nome Maria, escolhida por Deus para ser a mãe do seu filho. Naquela pequena e insignificante cidade, Jesus mandou um anjo para anunciar a Maria que ela era bem-aventurada e ela seria a mãe do Salvador. Ali naquela cidade morava José, um homem humilde, pobre, carpinteiro. E em sonhos Deus lhe mandou um anjo lhe dizer: não temas em receber Maria como a sua esposa, porque o que nela está sendo gerado é obra do Espírito Santo. Não temas em receber Maria como a sua esposa, porque ela dará à luz a um filho, como está na profecia: a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e o nome dessa criança será Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. O reino dos céus teve uma origem humilde, não só na pequena e pacata Nazaré, mas na pequenina vila de Belém. Não havia lugar para José e para Maria em nenhuma hospedaria daquela cidade. Então eles ficaram na parte de baixo de uma das casas, lugar onde os animais eram recolhidos à noite, lugar onde os suprimentos eram guardados ali, os mantimentos da casa. E ali, em meio aos suprimentos, em meio aos animais, naquela estrebaria, nasceu Jesus. O coxo se tornou em seu berço. Ali, naquele lugar tão simples e tão humilde, tão insignificante, nasceu aquele que seria o Rei dos Reis. O reino dos céus teve a sua origem humilde na Galileia, entre os pobres, entre os marginalizados, entre os doentes, entre os aleijados, entre os cegos, entre os leprosos, entre os excluídos daquele povo. Jesus pregava, Jesus ensinava, Jesus curava, Jesus, mais que isso, transformava a vida das pessoas que estavam ao seu redor. Multidões começaram a ouvir a voz e a mensagem pregada de Jesus. Pessoas começaram a correr em sua direção, a seguir em seus caminhos. Homens e mulheres se tornaram discípulos de Jesus.
Homens e mulheres começaram a seguir os seus passos, os seus ensinamentos. Um discípulo, 2, 3, 6, 9, 12, não mais 12 discípulos, mais 70, não mais 70, mais 120. O número de seguidores começou a crescer. À medida que o tempo passava, o número de seguidores se tornava cada vez maior, porque Jesus ia conquistando os corações daquelas pessoas. O reino dos céus teve uma origem humilde em Jerusalém, quando Jesus se tornou o próprio grão de mostarda, grão que foi moído, que foi amassado, que foi triturado na cruz, grão que foi colocado numa sepultura como uma semente morta, como se fosse o fim. A cruz e a sepultura era o fim do pregador, era o fim do curandeiro, era o fim do revolucionário, era o fim do herege, era o fim da ameaça, era o fim do tão falado Messias, era o fim. Para os sacerdotes, para os fariseus, para Roma, a cruz e o sepulcro era o fim, mas que engano, aquele não era o fim, aquele era apenas o começo, porque Jesus não permaneceu morto na cruz, e Jesus não permaneceu morto naquela sepultura, Ele ressuscitou, e não apenas ressuscitou, Ele vive, e não apenas vive, mas Ele reina para todo sempre, Ele reina. O reino dos céus teve a sua origem humilde. Após a sua ressurreição, a sua fama, a mensagem, ganharam a cidade de Jerusalém. Dias depois, muitos outros seguidores aderiram. Diante da pregação de Pedro, movido pelo Espírito Santo, os discípulos causaram um rebuliço ali em Jerusalém na festa de Pentecostes. A mensagem foi pregada, Jesus foi anunciado, o evangelho da salvação foi pregado a todas, proclamado àquelas pessoas, e a partir dali e ali, o reino de Deus começou a se expandir, a crescer para todos os lugares. E aí nós voltamos para o texto. O reino dos céus é como a semente de mostarda. Ela pode ser um pequeno grão, mas ela cresce, se torna a maior das hortaliças. Aí é o segundo ponto. Se o primeiro nós temos uma origem humilde, o segundo a gente pode falar sobre um crescimento que foi exponencial. Assim como o pequeno grão de mostarda acaba se tornando num grande arbusto, assim também é com o reino dos céus. O reino dos céus aqui, implantado aqui na terra, podemos dizer que teve um início pequeno. Começou com 120 discípulos reunidos num cenáculo em Jerusalém por ocasião de uma festa. Diante da mensagem proferida por Pedro, centenas de pessoas tiveram seus ouvidos destapados e os seus olhos abertos. E ali, naquele primeiro dia, quase 3.000 pessoas se renderam ao senhorio de Jesus. Quando chegamos em Atos 4, verso 4, somos informados que muitos que tinham ouvido a mensagem creram, totalizando agora cerca de 5.000 homens. De 120 discípulos em Atos 1, para 3.000 em Atos 2, agora quase 5.000 em Atos 4. Diante do crescimento numérico, do número de crentes, o historiador Lucas, ele parou de falar em números e passou a registrar apenas o crescimento exorbitante da igreja e do reino de Deus. Atos 5, verso 14 diz: cada vez mais pessoas, multidões de homens e mulheres criam no Senhor. Atos 6, verso 7, assim a mensagem de Deus continuou a se espalhar, o número de discípulos se multiplicava em Jerusalém. Mas o reino de Deus não ficou restrito a Jerusalém, ele começou a se esparramar por todo o território da Palestina, contemplando a Judéia no sul, Samaria no centro e a Galileia ao norte. Quando chegamos em Atos 9, verso 31, após a conversão de Paulo, diz que a igreja tinha paz em toda a Judéia, Galileia e Samaria, e ia se fortalecendo à medida que andava no temor do Senhor, e encorajada pelo Espírito, crescia em número. É assim que Lucas traz. Mesmo passando por lutas, o reino dos céus, através da igreja, continuou a crescer sobre a terra. Aquilo que começara com apenas 120 discípulos em Jerusalém, se esparramou não só pela Judéia, pela Galileia, pela Samaria, mas por Damasco, por Cesareia, chegou às cidades das províncias da Galácia, Macedônia, Acaia, Ásia Menor, e em menos de 50 anos o evangelho chegou até Roma, a capital do império, num colossal e vertiginoso crescimento.
Certamente o reino dos céus parecia nada em comparação a Roma. No entanto, Roma caiu, enquanto o reino dos céus se esparramou por sobre toda a terra. Mesmo com toda a perseguição, ao longo de toda a história, em todos os lugares, o reino de Deus continuou a crescer exponencialmente. Hoje, somos 2,7 bilhões de cristãos ao redor deste mundo. E até 2050 chegaremos a 3 bilhões de cristãos, se assim o Senhor permitir. Uma origem humilde, um crescimento explosivo. Mas existe um terceiro e último detalhe que eu preciso falar aqui com você. O verso 32 diz que o reino dos céus é como a semente de mostarda, que cresce até se transformar em árvore. E vêm as aves e fazem ninhos em seus galhos. Segundo Jesus, apesar do início modesto, o reino dos céus cresceria tanto que seria capaz de abrigar as aves que fariam ninho em seus galhos. E aí, quando pensamos nesse texto, ou lemos esse texto, vem à nossa memória a profecia de Ezequiel, capítulo 17, verso 23. Quando o profeta olha para frente e fala sobre o Messias. E quando ele traz o texto, no texto de Ezequiel, essa profecia, ele diz, no verso 23 do capítulo 17, no monte alto de Israel, o plantarei e produzirá ramos, dará frutos. Debaixo dele habitarão animais de toda sorte, e à sombra dos seus ramos se aninharão aves de toda a espécie. Segundo o texto, a profecia, o Messias, aquele que havia de vir, ele seria plantado, e não apenas plantado, mas aves, representando nações de todos os lugares, se abrigariam nele, se voltariam para ele, fariam ninho nele. Segundo o evangelista João, Jesus veio para os judeus, ele veio para os seus, mas os seus não receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem em seu nome. Aí entra eu e você. Jesus veio para os seus, veio para os judeus. Mas quando os judeus deram as costas para Jesus, o evangelho, o reino foi esparramado por todos os lugares para que chegasse a mim e chegasse também até você. O reino dos céus não está restrito a um povo, não está restrito a um lugar, mas é destinado a todos, a todas as pessoas. Aqueles que se consideram dignos e aqueles que não se consideram dignos. Todos têm acesso, todos podem se aproximar, todos podem se abrigar, todos podem se alinhar em Deus. O reino dos céus, iniciado aqui na terra através de Jesus, chegou até a mim e até você, a todos nós, para que todos aqueles que querem possam se abrigar, possam se alinhar nele. Pastor, eu entendi a parábola, eu entendi o que Jesus queria ensinar aos seus discípulos sobre o reino dos céus. Mas o que isso tem a ver com a minha vida? Eu entendi a origem humilde, eu entendi o crescimento que foi exponencial, explosivo, eu entendi o abrigo amoroso. Mas o que isso tem para a minha vida? Eu queria dizer 3 coisas para você, para que a gente possa encerrar. Primeiro, parafraseando o profeta Zacarias, não menospreze os pequenos começos. Não menospreze. Quer isso seja na sua vida material, quer seja na sua vida espiritual, não menospreze os pequenos começos. Você tem uma pequena loja, não menospreze. Um pequeno comércio, não menospreze. Uma pequena indústria, não menospreze. Tem uma pequena lanchonete, não menospreze. Uma pequena lanchonete hoje pode ser uma rede de fast food amanhã. Uma pequena indústria hoje pode ser uma multinacional amanhã. Um pequeno comércio hoje pode ser uma grande rede de magazines amanhã. Não menospreze, materialmente falando e espiritualmente falando também. Hoje eu não sou nada na igreja, não menospreze o seu pequeno ministério.
Não menospreze o pequeno rebanho que o Senhor te dá. Não menospreze a pequena célula que você abriga na sua casa. Não menospreze o pequeno ministério em que você está inserido ou participando hoje. Não menospreze. Coisas grandes começam pequenas. Não menospreze. A segunda coisa que eu quero falar para você: o reino de Deus é para você. Para você que está aqui. Talvez muitos aqui participam da Terça da Esperança e talvez participam há muito tempo. Estão ouvindo sobre o reino, mas não se decidiram pelo reino. Ouvem falar sobre o rei, mas não tomaram uma decisão ainda pelo rei. Essa palavra é para você, que precisa tomar uma decisão, uma postura. Essa palavra é para você, que precisa se decidir por Cristo. Talvez você esteja frequentando há muito tempo, está na hora de tomar uma decisão. Então esta é a hora, esta é a oportunidade. O reino é para você, chegou até você. Esse espaço chegou até você, a mensagem está chegando até você. E aqueles que estão em casa também, a mensagem é para você. Talvez você não esteja nesse espaço, mas aí de casa essa pregação está chegando também ao seu coração. Então é hora de tomar uma decisão. Não basta saber sobre o reino e não basta saber sobre o rei, eu preciso me decidir. E por fim, essa palavra também é para outras pessoas, porque o reino é para todos. O reino é para o seu vizinho, o reino é para o seu colega de trabalho, o reino é para o seu amigo de faculdade, o reino é para o seu tio, para a sua tia, para o seu primo, para o seu pai, para a sua mãe, para o seu filho, para a sua nora, para o seu genro. O reino é para todas as pessoas. Ah, pastor, eu louvo a Deus porque eu conheço a Jesus. Eu louvo a Deus porque eu entreguei a minha vida a Jesus. Eu louvo a Deus porque Jesus habita em mim, ok? Mas não é só para você. Não seja egoísta. O reino é para todos. Para aqueles que você acha que são dignos, mas para aqueles também que você acha que não tem nenhuma dignidade, que não são merecedores. O reino é para todos. Fale do reino, pregue o reino, anuncie o reino, para que aquilo que começou pequeno, cresceu, se esparramou, se espalhou, não abrigue apenas você, mas abrigue todos aqueles que o Senhor deseja abrigar, e que todas as pessoas possam ter acesso, todas as pessoas possam participar, assim como eu e você, do reino de Deus. É isso que Jesus está querendo nos ensinar. O reino de Deus, que começou tão pequenino, através do ministério de Jesus aqui na terra, de forma tão humilde, se esparramou, se espalhou, chegou a mim e a você, mas pode chegar também a tantas outras pessoas, e que eu e você sejamos usados para levar o reino de Deus a todas as pessoas. Vamos ficar em pé? Nós vamos cantar uma canção, depois eu quero orar com você, e que você possa, através dessa canção também, estar mostrando que aquilo que começou pequeno, se esparramou e cresceu na sua vida, na sua casa, ou vai crescer, e abençoar outras vidas também, em nome de Jesus. Provações não são maiores que o meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo
dia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Pai, nós queremos te agradecer por essa noite. Obrigado porque podemos ouvir mais uma vez sobre o reino. Reino que começou de forma humilde em Cristo Jesus, mas que se esparramou por todo este mundo. Mensagem que não ficou restrita a um povo ou a um lugar, mas que alcançou corações e vidas em todos os cantos dessa terra. Palavra que chegou a nós, mensagem que chegou a nós, para nos ensinar que por mais que algo seja pequeno até mesmo na nossa vida, pode crescer e prosperar muito além daquilo que nós conseguimos imaginar. Reino que não ficou restrito a apenas um local, mas que chegou a mim, chegou a nós e podemos tomar uma decisão por ele. Reino que também não está restrito a nós, mas que pode ser anunciado, pregado, e outras pessoas também podem conhecer, e que o Senhor possa nos usar para levarmos a palavra e o reino a essas outras pessoas. É assim que oramos, Pai. Em nome de Jesus, amém e amém.